Vamos agora à Rádio Bandeirantes Brasília. Repórter Felipe Campbell aqui conosco. Bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Lupato. Muito bem, Gobato. Muito bom dia, Gobato também. Olha, em Brasília, apesar de ser essa semana aí do Ano Novo e entre o Natal e o Ano Novo, né, bastante movimentado ainda a capital, algumas coisas para acontecer, principalmente envolvendo aí os Correios, né? Nesta segunda-feira, a diretoria executiva apresenta medidas prioritárias do Planalto de reestruturação da empresa. O presidente dos Correios, Emanuel Rodon, vai conceder entrevista coletiva daqui a pouco, às 11 horas da manhã, para falar dessas medidas que têm como objetivo, né, garantir a sustentabilidade financeira e também modernizar a operação e ampliar a competitividade da empresa. Entre as ações iniciadas no último trimestre, acho que a mais relevante é a conclusão da operação de crédito de 12 bilhões de reais, que é considerada decisiva, né, para a estabilização das finanças dos Correios. Além disso, o Tribunal Superior do Trabalho marcou para esta tarde, às 2 horas, uma nova rodada de conversa para tentar resolver a questão da greve, né, que os Correios estão passando. A reunião tenta encontrar uma solução consensual sobre o reajuste salarial e outros pontos a serem acertados entre as partes. Essa paralisação foi iniciada no último dia 16 de dezembro e o chamado dissídio, uma decisão da Justiça sobre as divergências entre empresa e trabalhadores, está marcado para amanhã, dia 30. Lembrando, né, que os Correios devem manter, apesar da greve, 80% do efetivo em operação em todo o país, e isso porque tem uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho e caso a ordem seja descumprida, a previsão é de multa diária de R$100 mil. Como eu falei, essa paralisação começou no dia 16 de dezembro, mas se intensificou na noite do dia 23, quase na véspera de Natal, depois que a maioria dos sindicatos rejeitou a proposta de acordo coletivo de trabalho que foi negociada em mediação conduzida pela vice-presidência do TST. Ao analisar o pedido, o presidente do TST considerou a essencialidade, né, do serviço postal emprestado em regime de exclusividade e os riscos da paralisação para a coletividade, especialmente, né, nesse período de final de ano que os Correios costumam receber muitas encomendas, né, tem muita coisa para entregar. De volta ao estúdio. Obrigado, Felipe Campbell, da Rádio Bandeirantes de Brasília, falando sobre essa crise que já se estende há um tempo muito maior do que o ideal nos Correios, mas, Campbell, nos atualize também sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua internado num hospital aí da capital federal, né? Exatamente, ele está num hospital referência aqui de Brasília, o DF-Star, na região central de Brasília. Ele fez um procedimento no final de semana e hoje ele deve fazer mais um, justamente para tentar melhorar o quadro dele das crises de soluço, né, que são muito constantes e vem causando muito incômodo ao ex-presidente. Ele afirma que são de 30 a 40 episódios por minuto quando ele está num momento muito ruim. Ele segue em observação no hospital depois que o procedimento foi realizado no sábado. Segundo os seus médicos, não teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de intercorrência durante esse procedimento que o ex-presidente Bolsonaro passou, e hoje ele deve passar por mais uma intervenção para tentar melhorar esse quadro dele de soluços, né? Ele também já está fazendo fisioterapia, recebeu medicação para prevenir trombose e, segundo a equipe médica, também foram feitos ajustes nos remédios justamente para tentar ajudar a combater melhor esses sintomas de refluxo e de soluço. De acordo com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que está acompanhando o Bolsonaro durante todo esse processo no hospital, ela afirma que ele se recupera bem e que tem se alimentado normalmente. Nesta manhã também, o seu filho, Carlos Bolsonaro, se manifestou nas redes sociais, falou que o seu pai vive uma situação muito difícil, que ele está muito preocupado ao acompanhar seu pai, que essa noite, por causa das crises de soluço, ele teria tido um aumento na pressão arterial, então os médicos precisaram intervir para controlar o quadro. Então ainda muita preocupação por parte da família com o quadro de saúde do ex-presidente. A gente vai seguir acompanhando aí ao longo de todo o dia, se ele vai já fazer no começo da tarde esse procedimento, se vai conseguir fazer esse procedimento só avançando. E em relação à alta, segundo o médico, né, o cirurgião responsável pelo Bolsonaro aqui no DF-Star, ele falou que se não tiver nenhum tipo de problema,
ele deve acabar sendo liberado nos primeiros dias de janeiro. Então a expectativa é que no ano novo ele ainda esteja internado, mas ali por volta do dia 1º, 2º, 3º, se nada ocorrer, se ele não tiver nenhum tipo de piora, a previsão é que ele receba alta e aí poderá voltar à Superintendência da Polícia Federal, onde ele cumpre a pena. Gente, volta ao estúdio. Felipe Campbell, muito obrigado pela participação. Um abraço, bom plantão para vocês por aí também, hein? Obrigado, gente. Boa sorte aí. Vamos trabalhar, que semana tá só começando. Vamos que vamos.